Aí, Binho! Boa noite! Atleta tem que ser representado com a mulher mais maravilhosa, uma baiana, para receber um baiano arretado. Aqui, olha! Essa daí é poderosa. É Bahia linda de viver! Cheia de energia, Ivete, Ivo Cabral, é só energia baiana nesse Instagram hoje. Aqui, ó, yeah. Tudo bem, Ivinho? Tudo, Liamar, tudo ótimo. E com você aí? Eu tô 8 horas da noite, invejável. Eu tô em júbilo, em êxtase, mas também, né, para ser coach de um atleta desse, de um executivo desse. Ai, gente, eu estou muito feliz, muito mesmo. Nossa Senhora, eu nem tinha atinado, né? Não tinha caído a minha ficha, que a Ivete baiana, você baiano, eita nós, né? E eu tô assim, Ivo, super feliz. Eu quero, assim, desejar uma boa noite para todos. Pedir bastante para as pessoas trazerem os jovens, né? Filhos, mesmo que tiver 10, 12 anos de idade, enfim, jovens, pré-adolescente, adolescente, e para gente madura também, enfim, para todos, né? Porque você, Ivo, é uma pessoa assim muito especial e eu gostaria assim de dividir você com as pessoas, né? Eu tenho falado muito de você, né, nas minhas lives, nas minhas aulas, eu só não cito o nome, né? Mas eu falei, bom, então agora deixa eu apresentar você com uma pessoa assim muito querida, muito amada, né? Muito mesmo, um exemplo de ser humano, um exemplo de profissional, um exemplo de tudo. Então, eu pedi para as pessoas, olha, traga os jovens, para os jovens modelarem, né? Aprender a modelarem, né? Porque eu falando é uma coisa, né? Uma pessoa já madura e tal. Agora, você falando é outra, né? Então, assim, é com enorme prazer que eu trago aqui você para dividir, né, com todas as pessoas. Gratidão mesmo, viu? Nada, Liamar, eu que agradeço muito aí pela oportunidade, tá? Você até me pegou de surpresa quando você me ofereceu para vir falar aqui para tanta gente. Mais de um ano atrás, né, foi quando eu te conheci, eu que fui atrás de muita ajuda. E é impressionante assim o quanto que eu mudei de lá para cá, né? Não só profissionalmente, mas em todos os aspectos da vida, né? E então isso daqui é o mínimo que eu faço para retribuir aí toda essa ajuda que você me deu nos últimos aí 15, né, 18 meses. Então, com certeza isso daqui não é nada, tá? É o mínimo. Agora vamos lá, ó. A semana retrasada e a passada eu falei muito sobre alta performance, né? E eu quero mostrar para as pessoas, e quem anotou, pessoal, vocês vão observar que nós vamos seguir passo a passo, né, do que nós conversamos, para vocês verem que realmente é possível, né, fazer as nossas atividades no dia a dia com alta performance, né? Vamos lá. E outra, quem quiser ir fazendo perguntas, depois vão fazendo, porque aí eu vou fazendo essas perguntas, eu passo as perguntas para ele, tá? Bom, vamos lá, Ivo. Você, são 3 filhos, você e mais 2 irmãos? Isso, eu tenho 2 irmãos mais novos, isso, homens, André e Gustavo. Isso, e você veio de uma família que você poderia até ficar numa zona de conforto, que é o que muitos jovens permanecem em zona de conforto. O que fez você tão jovenzinho, com 16 anos, né, se eu não me engano, 16 ou 17, né? 17. 17 anos, você ir para os Estados Unidos, deixar o conforto do seu lar para ir jogar bola, estudar. Fala um pouquinho para nós. Ótimo. Na verdade, assim, eu comecei desde muito cedo, né? Eu entrei aqui no time da divisão de base do Vitória da Bahia, então é o mais alto nível, assim, de futebol para uma criança, né, jogar.
E isso sempre mudou, acabou moldando minha vida, porque eu fui acostumado com essa pressão, com essa disciplina desde muito cedo. E quando eu me vi encurralado, sem ter muito onde crescer mesmo dentro do próprio futebol aqui no Brasil, aí que surgiu essa oportunidade. Na verdade foi assim, foi algo que eu conversei muito com meus pais, né? Então, como você disse, eu sou de uma família que sempre, nunca me faltou nada, absolutamente nada. Então eu vi que isso, na verdade, eu tinha que usar como uma oportunidade. Então eu sempre tive esse lado diferenciado no futebol, que na verdade o preconceito é o inverso, né? Quando você tem uma condição financeira melhor, você sofre muito preconceito no futebol. Então eu tinha que usar isso de alguma forma. E meus pais já pagavam um colégio caro para mim, e eu tive muita sorte, porque era uma época do dólar baixo. E aí, sentando com eles, a gente avaliou e viu que era realmente uma ótima oportunidade. Por que, Liamar? Porque eu percebi o seguinte, sempre na minha vida, como eu tomo uma decisão muito... que vai mudar muito a direção da minha vida, eu sempre procuro pensar o que é que de pior pode acontecer. E o que eu percebi foi, se tudo der errado nos Estados Unidos, eu volto falando inglês, fluente, né? Então, esse era o pior dos cenários. Então, eu falei, por que não? Né? E meus pais sabiam sempre, meu pai foi uma pessoa que sempre cobrou o inglês, ele sempre viu como o inglês seria algo extremamente necessário na vida, né, como um todo, mesmo que me tornasse jogador de futebol, mesmo profissional, o inglês seria algo necessário. Então, se tudo desse errado, eu ia voltar com o inglês. Então, acho que sempre o que me moveu foi realmente isso de que eu não podia ficar de jeito nenhum nas asas dos meus pais, entendeu? Essa foi uma coisa que sempre me fez dar um passo adiante. Minha mãe, ela sempre contou uma história que eu, pequenininho, né, criancinha, praticamente quando comecei a andar, um belo dia estava cheio de roupa dentro da mochila e aí estava indo em direção à porta, ela falou, você está indo fazer o quê? Eu falei, estou indo para o mundo. Aí ela disse, meu Deus, esse daí logo vai embora. Eu tive muito isso, né? De usar meus pais realmente como um trampolim, não como uma pessoa para eu ficar embaixo das asas, mas eles dois como forma de me alavancar mesmo na vida, né? Então sempre essa foi a minha mentalidade. Isso, então você está falando para nós aqui, que já ouvimos sobre isso, que você tinha uma razão, um propósito maior para ir para lá. Vou jogar, vou estudar. O que de pior pode acontecer? Eu voltar falando inglês. Então você tinha uma razão, um propósito, certo? Sim. Esse é o primeiro ponto de uma pessoa de peak performer. Por exemplo, você tem um outro ponto também de você sair daí e trabalhar aqui também, certo? Quando você saiu, hoje, pessoal, ele trabalha na Prudential, trabalha com seguro, né? Seguro de vida. E trabalhar na Prudential também não é fácil, né? Sim. Tem que ter peak performer, a gente sabe, eu conheço, Total. né? As pessoas que entram lá têm que ter realmente uma pegada diferenciada. E o que fez você vir daí para cá para enfrentar esse desafio do profissional? Então, porque na verdade, como eu sempre disse, diferente de muita gente, eu sempre gostei muito de me cobrar, né? De querer melhorar. E a Prudential foi algo que encheu muito meus olhos, porque é o futebol fora do futebol. Entendeu, Liamar? Então, o que eu tinha muito medo quando eu estava fazendo essa transição de largar o futebol para ir para o mundo profissional, né, vamos dizer assim, era de cair naquela rotina, naquela coisa que a gente não cria muito propósito, muita razão, que nem você está falando, né? É um dia após dia, então se você me pergunta, Ivo, o que você vai estar fazendo em 2030? Eu meio que teria uma ideia do que eu estaria fazendo, né? E a Prudential é totalmente diferente disso. Tem dias que eu acordo super feliz, que tudo deu certo, como tem dias que tudo dá errado. Então é muito parecido com o futebol. Você perde no domingo, na quarta você tem outra oportunidade de ganhar. Então você vive ali sempre um recomeço. Então isso que me fez brilhar os olhos. Porque para mim, isso que é Prudential é uma semana ok, outra ruim, outra muito boa, outra terrível. E a gente vai vivendo e vai aprendendo. Então é isso assim que fez me chamar muita atenção, de que é literalmente totalmente fora da minha zona de conforto. Eu até converso muito com minha gerente a respeito disso, que ela já tem 9 anos de empresa, e ela fala, não teve um dia que eu estive na minha zona de conforto na Prudential. Imagina, então são 9 anos ali. Então é um lugar, como você disse, é para quem gosta de ser alta performance. Não é para alguém que não gosta, porque senão se torna algo com muita pressão, muito difícil. Exatamente como o esporte, né? Então por isso que na minha vida eu sempre boto essas coisas lado a lado, porque é o que mantém realmente minha cabeça funcionando. Eu costumo até brincar, todo mundo me chama de louco,
Mas se eu fosse para todas as reuniões, sabendo que seriam reuniões que eu fecharia contrato, sinceramente, talvez minha vida não fosse feliz. Porque é o desafio que me move. Então, o possível não que me faz continuar seguindo adiante, né? Então, isso que eu acho que faz muita diferença. Tá, e o que fez você começar a treinar para o triatlo? Olha, então, na verdade, eu não sei se você lembra, mas quando a gente se encontrou aproximadamente 1 ano atrás, né? Eu tive um resultado, sempre tive um resultado, assim, muito bom na Prudential. Só que esse lado da minha vida, do esporte, estava ficando deficitário. Porque eu estava colocando muita energia na Prudential. E tinha retorno nisso, como você sabe, todo Peak Performance tem retorno. Só que o problema é que eu percebi que esse retorno não seria algo saudável no longo prazo. Não seria algo sustentável no longo prazo. Entendeu? Então, hoje a gente já vê diversos profissionais aí tendo síndrome de burnout, coisas desse tipo. Então, esse sempre foi o meu medo, de ter um resultado jovem e chegar com 30 anos e não conseguir mais performar, ou chegar com 35 e estar totalmente exausto, né? E aí eu sempre procurei com você que tipo de esporte que seria. Então, isso foi um papo que a gente bateu muito. Pô, Neymar, o que é que você acha? Então, eu comecei ali com futebol, eu jogava bastante. Só que eu fui percebendo o quê? Como o meu trabalho é algo que eu só converso, então eu converso com pessoas o dia inteiro. Eu percebi que o esporte, se fosse algo que eu também conversasse muito, não traria para mim o que eu estava procurando. Então foi quando você mesmo falou, pô, por que você não tenta um pouco da corrida, né? Você já correu, você me falou, por que você não tenta a corrida? Porque é um esporte solitário, vamos dizer assim, com bastante silêncio. Então, conversei com alguns clientes meus, né, que faziam já triatlo. Falei, vou começar com a corrida, você conhece até um deles, o Danilo, foi que me influenciou bastante. E aí ele falou, vamos, me levou para a assessoria que ele participava, até que eu decidi fazer minha primeira meia maratona, né? E aí fiz a primeira meia maratona, aí depois já falei, não, vamos tentar o triatlo, porque a corrida, como eu sempre fui atleta, se tornou algo mais fácil de fazer, né? Então eu queria realmente algo que me tirasse mesmo da zona de conforto. Nunca tinha pedalado com sapatilha, que é algo muito difícil de aprender, né? Inclusive tomei uma queda há pouco tempo. Então, isso que ia me tirando da zona de conforto mesmo. Nadar em alto mar, que é algo que muita gente tem pânico. Então, essas coisas aí me chamando a atenção. Então, o esporte foi realmente um balizador muito grande, porque hoje eu digo que meu negócio pode ser que eu nem produza tanto, se você pensar profissionalmente, como eu produzia no passado ou no ano anterior. Mas, com certeza, hoje o meu estilo de vida ele é muito mais sustentável no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Então, isso que eu acho assim, que é muito importante, o esporte trouxe. Vocês viram, você falou uma coisa de resultado, né? E é o segundo ponto. Vocês viram que até agora a gente só falou razão, né? Razão de vida, propósitos, né? Propósito de sair do país, propósito de sair da Bahia, vir para São Paulo, trabalhar numa empresa Power, fazer novos treinamentos, tudo isso são propósitos, isso é que movimenta as pessoas. E aí ele já falou bem numa palavra que não foi nada combinado, mas ele trouxe a palavra resultado, que é o segundo ponto de uma pessoa que performa em nível elevado. O resultado, você só olha o resultado final, ou você vai medindo o resultado, pequenos resultados diariamente para chegar no teu ponto, no teu objetivo maior, tanto no pessoal quanto no esporte? Com certeza. Eu aprendi muito com os americanos, que é o brick by brick, que é o tijolo por tijolo, né? Que é assim que a gente constrói uma muralha perfeita. Então, eu acho que esses objetivos intermediários, né, esses que os americanos chamam de milestones, que são os objetivos que a gente bota no decorrer do caminho, eles são muito importantes para nos manter motivados, né? Então, o próprio triatlo, como o meu trabalho, que são esportes, o meu trabalho é um trabalho solitário, né? Então, sou eu sozinho praticamente, e o esporte também, o triatlo, acaba que é importante você colocar esses objetivos no meio do caminho. Primeiro, para você ver o quão distante você está daquele seu resultado final que você almeja, e também para se manter motivado, né? Afinal de contas, essas pequenas conquistas nos renovam a fé, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, Lima. Meu escritório aqui é lotado de pequenos objetivos, assim, diariamente mesmo. Então, começa sempre desse formato. Inclusive, eu terminei de ler um livro essa semana, que muita gente já deve ter visto a palestra dele, que é um general lá dos Estados Unidos, né, que ele foi o Navy SEAL,
que ele fala que comece o dia arrumando sua cama. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, porque significa que você já conquistou aquele objetivo. Então, eu acho que quanto menor forem esses objetivos, mais fácil é e mais fácil será se manter motivado para alcançar aquele objetivo final, que é algo, inclusive, que você me ajudou muito, porque eu tinha essa dificuldade. Eu falava, pô, mas isso daqui parece muito, muito distante, entendeu? E você, Ivo, vamos quebrar aqui em algumas coisas. Então, isso que acaba sendo importante, né? E a gente costuma subestimar o que a gente consegue no longo prazo, né? Então, esses pequenos objetivos acabam nos ajudando bastante, com certeza absoluta. E isso é importante, né, Ivo, porque principalmente a geração X, essa geração Y, a sua geração, né? Como é que você falou? Como é que você fala que a tua geração é o quê? É a geração CEO, quer sair da faculdade e já quer ser CEO. Ninguém quer levar cafezinho para a reunião. Pessoal, ó, não sou eu que estou falando, é um jovem de 26, tá? Que é tudo rápido, né? Que é tudo muito rápido e a coisa não é bem assim, né? É aquilo que eu te falo, né, Liamar? Eu falo, não, tem coisa que, independente do talento e do esforço, que leva tempo. Não tem como engravidar 9 mulheres e ter um filho amanhã. Não adianta. É isso aí. Esperar os 9 meses. E me fala uma coisa. O terceiro ponto que a gente fala, né, de high performance, é sobre plano, né? Dentro de um plano existem estratégias e pequenas ações. Dentro da estratégia a gente vai colocando pequenas ações. Me fala uma coisa, quando você veio da Bahia para cá, você sente que teve estratégia? Quando você me procurou para fazer coaching, processo de coaching, você sente que você teve estratégia? Ah, com certeza. Sempre, minha gerente está aqui assistindo, né, que eu brinco e falo que é a mulher que mudou a minha vida, a Tati, mas sempre com ela a estratégia é muito importante. Já semana passada a gente sentou, eu sempre procuro fazer isso, independente do resultado, de como esteja ali a minha semana, eu procuro sempre organizar tudo com ela, né, porque eu acho que se você não tem estratégia, você está meio que navegando no escuro. Então isso sempre foi meu objetivo. Pode ser que acabe não tendo aquele resultado que você imaginava, mas ter a estratégia, com certeza, é o primeiro caminho, né? Que é se planejar, já é a primeira parte, para tudo na vida, tá? Eu acho que para tudo mesmo. Quem me conhece aqui bem sabe que eu sou muito metódico nesse sentido. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Então, quando eu fui para São Paulo, quando eu entrei na Prudential, eu tinha certeza do que eu queria, né? Eu sabia quais eram os reconhecimentos que eu queria, qual era o que é que eu buscaria e o que é que fazia meu coração mesmo vibrar, né? Então, fui muitas vezes incisivo até demais para conseguir certas coisas, né? E por falta de maturidade até, mas quando fui encontrar com você, foi exatamente o que eu te disse. Eu sentei com você e falei, Liamar, esses são os pontos em que eu tenho um certo receio, né? Eu não sei se você lembra, mas é quando eu estava começando o meu 2º ano e eu falei, tem aquela grande lenda, né, na Prudential, que hoje eu vejo que é uma lenda mesmo, que uma pessoa que no 2º ano cai de produção. Então eu falei, Liamar, eu preciso que você me ajude a não cair de produção. Então foi algo que até você brincou e falou, não, mas se você está pensando assim, você já vai cair de produção. Então calma, vamos desconstruir tudo isso. Então sempre eu busquei realmente estratégias, né? Então eu acredito que até no esporte individual, como um trabalho que é altamente individualizado, Liamar, uma equipe ela é muito importante, sempre. Tá? Então hoje eu decidi fazer o Ironman, né, no triatlo. Os 3 caras que eu mais treino são os caras que me mantêm em diversos treinos que eu iria parar, e digo eles, chega a ser chover no molhado, né, que eu falo quase depois do treino, muito obrigado, porque sem vocês eu não completaria. E é verdade, mesmo sendo um esporte individual, acaba que um vai puxando o outro, entendeu? E isso é estratégia. Então saber com quem você está se relacionando é estratégia também. Então eu sempre procurei muito isso na minha vida. Entendeu? Você tá falando uma coisa importante aqui, por exemplo, pessoal, a gente acha que a nossa vida está tudo bem. E realmente, muita gente está com a vida boa. Você, quando me procurou, não tinha problemas, né? Eu até fiquei admirada, porque eu falei, uau, você já estava bem e você queria estar bem de lá para cima, né? Você não queria, o teu receio era seguir o que os outros faziam e você queria ir além.
Então você já foi bem. Pessoal, isso é estratégia. Uma pessoa que investe em si próprio. Ou seja, ele pega o dinheiro dele e investe no processo de coaching. Assim como, por exemplo, eu peguei um dinheiro e investi no meu apartamento com um arquiteto. A casa, o apartamento estava bom? Estava, mas estava bonitinho. Quando você põe na mão de um profissional, a casa fica diferente. Porque a gente bate o olho e vê que teve a mão de um técnico ali. E você, por exemplo, usou como estratégia para ser melhor do que você já é, um processo de coaching. Então você vai além, não fica esperando a empresa fazer por você, que é o que muita gente, Ivo, faz, porque eu tenho 45 anos de carreira, sendo delas 30, quase 28 ou 30 de RH, e eu sei como funciona. As pessoas ficam esperando a empresa fazer tudo, vai, mas a empresa... Filho, vai você, se vira você, que foi o que você fez. Um jovem com 25 anos bateu lá na porta e falou, Leomar, eu quero ser melhor do que eu já sou. Então, isso é uma grande estratégia. E aí você, olha, sem combinar, pessoal, ele já está pulando para uma outra etapa que você trouxe aqui, que é de conexão. Ou seja, fazer conexões, fazer relações inteligentes, sustentáveis. Por quê? A gente sabe que sozinho não chega em lugar nenhum. Com certeza. E veja bem, ó, o que você trouxe para mim em termos de... aqui depois eu vou falar do triatlo, mas como é que você lida com os seus clientes? Para mim, eu brinco e falo que é minha família, meus clientes e depois vem o resto, entendeu? Então, isso para mim é eles... O que vem primeiro, o dinheiro ou o teu cliente? Não, meu cliente, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o dinheiro acaba sendo só consequência, né? O cliente, inclusive, mais importante do que o cliente, Leomar, ainda vem você realmente conhecer aquela pessoa, né? Que é o que eu mais valorizo, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Então, além de... Tá. Pode falar. Diversas pessoas que eu demorei 2 anos para se tornarem minhas clientes, mas só se tornaram realmente porque eu procurei conhecer, não era só pensando realmente em ela se tornar minha cliente. Realmente eu digo para todos os meus colegas de profissão, para mim a conexão de forma genuína é o que realmente mantém o seu negócio e a sua vida sustentável, né? Porque já tiveram diversas pessoas que não fecharam comigo, se tornaram amigos e vão fechar só depois. Então, eu acho que se conectar realmente é a parte mais importante, né? Sem dúvida nenhuma. Eu lembro bem que você, quando falava dos seus clientes para mim, você falava com carinho, como se fosse um irmão seu, né? O pai, teu pai, tua mãe, você fala assim, isso que é conexão, né? Isso que é o sucesso. E outra, que você, dentro dos teus assessments, o que é um assessment? Um teste de comportamento, de estilo, ele tem um estilo, assim, bem profissional, né? Um estilo de empreendedor. Mas, mesmo assim, ele põe primeiro o cliente, porque você sempre me falou, olha, Amaro, o dinheiro é uma consequência, primeiro meu clientão lá. O carinho com que você falava do teu cliente, com que você cuidava. Leomar, tem uma coisa que eu digo bastante, tá? Porque eu acho assim, tudo na vida, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai ganhando tempo, até de empresa, a gente cria alguns artifícios para nos manter motivados, né? E uma coisa que eu digo bastante, até para minha equipe dentro da Prudential, é que nos momentos difíceis, nos momentos assim que as coisas não estão se encaixando, que todos nós vamos passar, né, pelos vales da vida, eu digo que o que mais me motiva é a lista que eu tenho colada aqui no meu escritório com o nome de todos os meus clientes. Quando eu estou assim, desesperado, é para lá que eu olho e falo, quantas pessoas confiam em mim nesse mundo, né? Eu brinco, eu falo que uma das frases que eu mais gosto é que ser de confiança, hoje em dia, vale mais do que ser amado. Então, é o que me mantém assim, sempre motivado a olhar aquela lista de nome, que hoje já passam de 250,
Eu digo, no mundo igual ao que a gente vive hoje, você ter mais de 250 pessoas que confiam em você, para mim, vale mais do que dinheiro, né? É com certeza algo que você tem que ser muito grato por isso, sem dúvida nenhuma. E outra coisa também, dentro dessa conexão, onde a gente faz relacionamentos inteligentes, você busca pessoas que contribuem para a tua evolução. Por exemplo, você veio no coaching, você veio buscar a experiência de um profissional para poder contribuir na tua vida, aí você entrou no triatlo, aí você foi procurar pessoas para ajudarem você na sua performance. Me fala um pouquinho mais disso. Não, sem dúvida nenhuma. Eu falo assim, tudo que eu decido fazer na minha vida, né, eu acho que tem que ser bem feito. Então, quando eu vejo que algo não ser bem feito, eu realmente prefiro não fazer, prefiro delegar, que é outra coisa que a gente conversou muito, né? Que eu acho que não tem... Eu aprendi muito com os americanos também, aprendo a cada dia com bastante leitura, gosto muito de ler, que na verdade a gente tem que focar nos nossos pontos fortes e terceirizar os nossos fracos, não procurar sempre evoluir nossos fracos, como é aquilo que é normal, né? Foque no que é pior. Não necessariamente. Se você puder terceirizar para alguém que é muito bom naquilo, melhor ainda. É aí que você alavanca. Mas eu sempre procurei realmente melhorar nisso. Então, quando eu entrei na Prudential, durante um período de treinamento, eu fui o primeiro a chegar e o último a sair. Então, minha equipe toda está aqui assistindo, pode comprovar isso. E saía expulso mesmo, porque tinha que ir embora, porque se dependesse ficava lá. Eu procurei sempre absorver o máximo, porque eu tinha que ter... Eu tinha certeza que eu ia ser bom naquilo, né? Então, mudando um pouco agora para o triatlo, por exemplo, quando eu comecei, eu sempre procurei já uma assessoria muito boa, que fosse me dar todo um amparo ali em questão de como treinar. Então, muita gente, quando eu converso sobre isso, fala, cara, mas você não treina na rua? Eu falo, eu treino na rua. Como é que você paga alguém para treinar na rua? Por quê? Porque é isso que vai me fazer ser melhor. Entendeu? Eu podia muito bem sair para correr não sei quantos quilômetros, sair para pedalar, sem problema nenhum, mas você ter uma assessoria, você ter toda uma estrutura ali que está te apoiando, isso vai te tornar melhor cada vez mais, né? E aí, Liamar, para mim a parte que é muito importante, é o que eu busco sempre, mais uma vez, estar rodeado de pessoas que tenham o mesmo objetivo do que você e que te mantenham motivado, porque é muito difícil manter a motivação sozinho. Não importa o quanto você se diga automotivado. Então, você ter essas pessoas ao seu lado que no momento difícil vai falar, não, vamos seguir em frente, faz total diferença. E isso é o que eu tenho percebido cada vez mais no triatlo. Porque hoje, quando eu comecei, eu diria assim, eu era muito ruim mesmo, principalmente na bicicleta, que nunca foi meu forte, na natação, corrida não, porque eu já corria normalmente por causa do futebol. E aí, por uma sorte da quarentena, vamos dizer assim, os caras top da minha assessoria me permitiram começar a treinar com eles, né? E é impressionante o quanto eu evoluí de 5 meses para cá. Só por estar com caras que são muito melhores do que eu, entendeu? Só por estar ali suando a cada dia para conseguir acompanhar, né? Então a gente até brinca que fala assim, caraca, o pior de nós, se você mandar isso para outros triatletas, eles falam, nossa, você tá voando. Mas pra gente, a gente fica até chateado, certas vezes, que fala, caraca, tô lá atrás. Então eu acho que você se cercar dessas pessoas só te faz crescer, entendeu? Porque você vai estar fora da sua zona de conforto a todo momento. Completamente. E é isso que a gente fala, né? Que há necessidade de conexão e de estar envolvidos, né? Em relações sustentáveis, efetivas, eficazes, né? O outro ponto que eu quero que você conte uma história agora é sobre a autogestão, que a gente fala sobre a superação. Me conta a história daquela água-viva. Conta pra gente. Eita, coisa boa. Na verdade, a gente fez um simulado, né? Eu e minha equipe lá de triatlo. Então, a gente ia nadar 1000, depois pedalar 80 e correr 14, né? E aí, quando a gente pulou, era um lugar que a gente não costuma nadar, normalmente, o mar. A gente começou a nadar, tem até alguns deles assistindo aqui também, e os caras são feras. Aí a gente começou a nadar, todos nós nadamos assim, praticamente juntos.
quando a gente estava fazendo a volta nos primeiros barcos, né, então metade do percurso da natação, a sensação que a gente tinha a cada braçada era que tinha fios e fios de cabelo, né, pegando o nosso braço, no corpo inteiro. E assim, começa a queimar, só que é uma dor suportável. Afinal de contas, você tem que continuar nadando, porque você não sabe parar, não vai adiantar nada. Então, a gente continuou nadando, já sabíamos que era água-viva, né? Porque é o que a gente que nada muito acaba sendo pego de vez em quando, mas aquela quantidade parecia ser muita coisa, porque era muito cabelo. A sensação que você estava era que você estava no mar de cabelo. E a gente terminou a natação. Quando a gente saiu, a gente percebeu, né? Todo mundo queimado, alguns mais, outros menos. E aí, você já corre para a bicicleta. Não dá muito tempo de pensar, né? Ou você desiste, como algumas pessoas fizeram, ou você já corre para a bicicleta. Então, já corremos para a bicicleta, então eu fui pedalar com outra pessoa, porque a gente sempre pedala com um batedor, né, que é um rapaz que vai no carro atrás da gente na estrada, por questão de segurança. Então, eu pedalei com esse outro colega, que por sorte ele é biólogo marinho, então ele entende um pouco disso. E aí, enquanto a gente pedalava ali, aqui, o sal ali no corpo, com as queimaduras, o sol começou a bater. Foi uma coceira, que eu digo que eu nunca vi uma tortura mental tão grande. Né? E a sorte é que quem estava pedalando comigo era esse biólogo marinho, e ele falou, Ivo, não coça de jeito nenhum, porque se você coçar só vai piorar. E aí eu ficava assim, eu falei para ele que ele foi, eu agradeci tanto para ele depois, porque o cara foi corajoso, porque eu reclamei, viu, Liamar? No pedal inteiro, foram 80 quilômetros, meu Deus, tô coçando. E aí, quando parei a bicicleta, né, a bicicleta foi bem sofrida, conseguimos terminar. Quando eu fui para correr, aí que piorou 1000 vezes mais. A perna coçava de uma forma, e quem aqui corre, sabe que você sentir coceira enquanto você corre é muito ruim, porque não tem como você parar para se coçar. Porque se você parar, você já perde aquele ritmo de corrida, aquele pace, e te atrapalha todo. Então, eu lembro que no final dos 14 quilômetros, eu estava realmente já assim, falando alto, né? Não tá coçando, para tirar a minha cabeça daquilo dali. Mas eu tinha em mente, desde o primeiro momento, até por eu ser muito novo no triatlo, e quando eu decidi fazer já o Ironman completo, muita gente falou para mim, você não vai conseguir, é muito difícil. Eu tinha certeza que esse, por ser o primeiro simulado, eu ia completar, não importava o que acontecesse. Então foi isso que me manteve ali mesmo, com todos esses imprevistos, né? Continuar até o final. E continuei, né? E aí acabei terminando, e isso que importa, né? Agora a gente olha para trás e dá risada. Antes a gente, na hora lá, a gente sofria um pouco. Você vê como que é, né? A superação, né? É superar uma situação incômoda e como a conexão, as pessoas certas do teu lado no momento certo, como são importantes, quer dizer, vai fazendo todo sentido, né? Com certeza. E me fala uma coisa, nós falamos, pessoal, não sei se vocês repararam, mas a gente falou de razão, resultado, planejamento, conexão e autogestão, os 5 passos para uma alta performance. Vocês observaram como ele vai seguindo? Ele vai fazendo, né? Parece complexo, mas não é. E nós temos também 3 pontos a ser desenvolvidos, que eu falei a semana passada, que é o que eu quero perguntar agora para ele. Quando você está numa prova ou numa situação desafiadora junto com o cliente, porque o teu trabalho não é fácil também, né, as tuas atividades, você leva com senso de humor, ou você leva a sério, bravo, ou você leva com mais leveza? Olha, essa daí é uma situação difícil, tá? Porque eu falo que cada situação tem que ser encarada de uma forma. Eu acredito que quem leva tudo com humor, que já dizia aquela música, né? Quem ri demais é desespero. Então, eu acho que cada caso é um caso. Depende do que está em questão, né, Liamar? Se é algo de muito risco, se é algo que não é. Então, por exemplo, eu, querendo ou não, trabalho com seguro de vida. Então, a gente fala de algo muito urgente, que é a morte. Então, tem certas situações que não dá para levar com leveza, porque demanda realmente um nível vamos dizer assim, de foco muito grande. Porque precisa ser resolvido de forma urgente. Entende? Uhum. Então, isso acaba tendo que ser visto de certa forma, entendeu? Como que você vai agir? Agora, eu sempre procuro, como eu te disse, tudo na minha vida, primeiro eu procuro pensar se está no meu controle,
tá? Se não está no meu controle, não tenho o que fazer. Então, sempre eu procuro diferenciar aquilo que a gente conversou muito, né, daquela frase de São Francisco de Assis, que é me dar força para superar o que está no meu controle e me dar sabedoria para saber o que não está no meu controle, né? E diferenciar essas duas coisas. Então, isso é uma coisa que eu procuro sempre levar em minha vida. Porque eu vejo que muita gente perde muita energia em coisas que não estão no nosso controle. Entendeu? Então, o que não está no meu controle, eu costumo levar realmente com muita leveza. Tá? Isso. Até porque você trouxe um caso para mim de uma situação que a Prudential foi muito bondosos mesmo, numa determinada situação. Eles ajudaram muito seu cliente, enfim, mas apesar de ser um tema tão pesado como a morte, você soube levar de uma maneira muito leve para os pais daquele médico jovem que havia falecido, lembra? Sim, com certeza. Mas é isso que eu falo, para os pais, eu soube levar de forma muito leve. Mas minha gerente está aqui e sabe quantas brigas nós tivemos no telefone. Mas faz parte, mas o cliente... Você falando isso, ela vai até dar risada, que ela vai falar leve para os pais, para mim não foi nada leve. Mas para o cliente, por quê? Porque você dá muita importância ao teu cliente, entendeu? Sim, com certeza. Não é? Com certeza absoluta. Agora me fala uma coisa, ó. Você possui pensamentos de que você consegue as coisas, ou você fica, ó céus, ó vida, você fica como vítima, ou você sai para resolver as coisas? Não, eu sempre procuro ter o pensamento positivo, entendeu? Que vai dar certo sim, até que muitas vezes no triatlo eu estar treinando com pessoas mais experientes que eu é muito importante. Porque quando eu tive a queda da bicicleta séria, que eu estava com o dedo fraturado, rosto arranhado, por mim eu ia ter continuado pedalando, entendeu? Eu penso tanto que as coisas vão dar certo, que eu até colocaria ali minha vida em certo risco, né? Então tá com pessoas que realmente falaram, Ivo, não, calma, entra no carro, não é momento, calma aí. Isso daí foi muito importante. Então, mas eu sempre, Liemar, procuro ter o pensamento de que as coisas vão dar certo. E eu sempre procuro ver o pior lado. Se tudo der errado, o que é que vai acontecer? Se isso não for me matar, tá tudo bem. Se não for me matar ou matar alguém, tá tudo bem. Ou, o que eu digo, se não for impactar meu cliente de alguma forma que eu pudesse ajudá-lo, tá tudo bem também. Então, eu sempre procuro pensar nesse sentido. Porque isso traz essa leveza, né, que é muito importante também. Então, isso que eu sempre procuro ter. Pensar, até tem algumas pessoas que estão aqui assistindo que sabem de uma frase que eu gosto muito, que eu digo que é pensar que tudo vai dar certo, mas se preparar para que tudo dê errado. Então, é exatamente o que eu sempre falo, né? Ó, o teu amigo entrou aí, ó, o Danilão, olha aí, ó, o Danilo na borda. Saudade, outro baiano maravilhoso. Me fala uma coisa, Ivo. Comentário, acho que o Henrique falou, né, sobre disciplina. Uma coisa muito importante também, que é um ponto a ser desenvolvido para pessoas que têm alta performance, é a disciplina. Me fala um pouquinho. Você persiste ou você desiste? Ah, não, persisto, com certeza, eu acho que é a parte mais importante. Eu digo que a disciplina, para mim, Liemar, é uma linha muito tênue, tá? Entre persistir e dar murro em ponto de faca. Então, por isso que eu acho que o autoconhecimento, o processo de coaching, são coisas extremamente importantes, tá? Porque ser disciplinado para algo que não vai te trazer resultado também, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você está persistindo em algo que não vai ter resultado, né? Então, isso que eu acho que é muito importante, né? Você ter esse acompanhamento profissional, porque às vezes é aquilo que eu brinco. É igual eu não sei se algumas pessoas aqui acompanham, que no Brasil não é muito, mas eu aprendi com os americanos. Em golfe, se você mudar 1 milímetro da tacada, a bola muda, que é extremamente importante. Você entendeu ou pausou aí? Deu uma pausadinha, volta. Do 1 milímetro da tacada. 1 milímetro da tacada, a bola lá no final, ela chega a 500 metros de diferença. Entendeu? Então, às vezes, não é só persistir, é saber onde você está errando ali.
né? O que precisa ser corrigido. Mas eu, na minha vida, até eu chegar a esse momento de, não, estou errando aqui, eu vou persistir, entendeu? Eu vou procurar ir até o fim, mesmo que eu não aguente. Esse final de semana mesmo eu pedalei pela primeira vez 130 quilômetros. Quem pedalou comigo sabe que eu cheguei acabado, mas na minha cabeça, o corpo sabia que desistir eu não ia. Então ele tinha que se virar para aguentar até os 130, entendeu? Enquanto aquele relógio não batesse em 130, mas também não vou dizer, terminei a bicicleta exausto, exaurido, entende? E aí, inclusive, não consegui correr depois, estava assim, muita dor mesmo, não consegui correr. E é impressionante, porque quando chegou a noite, eu já estava arrependido de não ter corrido. Então eu brinquei aqui, né, com o pessoal que treina comigo, os 3 caras que treinam comigo, eu falei para eles, olha, esse sábado agora eu tenho 150, então são 20 quilômetros a mais na bicicleta. Aproximadamente 5 horas pedalando, para quem não entende muito aqui, né? Sem parar, tá, galera? É direto. E aí, eu já falei para eles, olha, tirem print dessa mensagem, imprimam, porque eu vou correr os 10 que a gente tem depois de 150. Nem que eu ande os 10, mas dessa vez eu vou fazer. Então, eu acho que por quê? Porque isso, quando a gente olha para trás, o acumulado acaba te ajudando muito, né? Esses pouquinhos. Me fala uma coisa, ó, dentro aí dessa autodisciplina tem o manter o foco e a persistência, né? Me fala um pouquinho sobre o tombo que você teve na bike. Na verdade, foi falta de atenção, né? Então, eu digo que na vida a gente tem que ter cuidado algumas vezes, porque quando eu comecei a pedalar eu tinha estava muito inseguro, então você mantém total atenção, né? Então é o que eu digo, o cotidiano nos corrompe demais, isso na nossa vida, no casamento, que você vê diversas vezes, nas famílias. Então tudo no começo é muito lindo, muita atenção, tudo bonito. E aí, conforme eu fui ficando mais seguro na bicicleta, a atenção também foi caindo, né? Até que a conta chega para nos ensinar. Então, por uma falta de atenção, acabei batendo minha roda na roda de trás do cara que estava na minha frente, e que sempre quem bate atrás é quem cai, porque a roda da frente que é a solta, né? E aí eu caí com o rosto no chão, então até caí de uma forma boa, né, se for parar para pensar, acabei só fraturando o dedão e tendo alguns arranhões no rosto. E assim que aconteceu, eles já pararam, vieram me dar todo o suporte, já mexi assim meus braços, tudo, para ver que não tinha quebrado clavícula, que é muito comum, punho, etc. Então tava tudo tranquilo, até que eu olhei meu dedão, que era o único lugar que estava sentindo muita dor, e estava meio que a pele assim, né, solta, caindo praticamente. E aí eu tentei subir na bicicleta, mas eu não conseguia fechar o dedão. Naquela hora eu não sabia, mas ele já estava fraturado, né? Então eu não conseguia fechar o dedão. Então eles falaram, não, ele sobe no carro, que é o carro que acompanha. Subi no carro, pé da vida, Liamar, pé da vida, porque seria a primeira vez que eu pedalaria 100 quilômetros, e foi no quilômetro 87, só faltavam 13 quilômetros para eu conseguir completar os 100, e acabei que não consegui, né, nesse dia. E no caminho de volta no carro, enquanto eu acompanhava eles terminando o pedal, eu ficava repetindo na minha cabeça, falei, eu vou correr os 10 quilômetros, eu vou correr os 10 quilômetros. Por quê? Porque eu não podia voltar para casa com a derrota. Ter voltado para casa com aquela queda, para mim seria uma derrota. Aquilo dali ficaria no meu sistema até o sábado seguinte, que é quando eu iria para a estrada novamente, né? Então, além disso, além de terminar o dia com a vitória, que seria correr os 10 quilômetros mesmo com tudo que tinha acontecido, né? Eu também saberia que uma queda ela pode acontecer numa prova. Eu posso me preparar o ano inteiro, inclusive eu tive a notícia hoje ruim, que a prova do Ironman só vai ser em 2021, né, por conta da pandemia, mas que tudo bem. Mas pode ser que eu passe aí um ano me preparando para uma prova, chegue na prova e eu caia. E aí, todo aquele treinamento vai ser jogado fora? Se eu estiver mexendo as pernas e os braços, já foi, entende? Eu tenho que continuar. Então eu digo, o universo ele nos dá poucas oportunidades de treinar após uma queda também. Eu digo, não tem como você chegar no treino e falar, ó, vou cair aqui para eu treinar como seria uma queda. Ninguém faz isso, porque aí o cara seria louco, né? Mas eu também vi por esse lado. Eu falei, aqui eu já vou estar tendo um treinamento caso aconteça uma prova. Então, se por um motivo eu cair em alguma prova, eu já vou ter aquilo na minha cabeça de, não, você consegue correr. Não é o pior dos mundos, né? Então, eu acho que isso eu procurei olhar por esse ponto de vista. Tá, e o que você aprendeu com essa queda? Primeiro é que eu brinco com eles, com os meus colegas de treino, que eu tenho uma distância regulamentar agora no meu treino, eu nunca chego perto do que está na frente, fico distante, né, sempre. Então, atenção ali redobrada a todo momento, né.
e de que realmente, quando você bota algo na sua cabeça, o corpo ele te obedece. Entende? Ele te obedece. Cada vez quanto mais eu treino para o triatlo, mais eu fico fascinado com o Ironman. Tem até um grande amigo meu, irmão de meu padrasto, que ele fala o seguinte, que ele já fez diversos Ironmans, ele disse que uma prova de Ironman é uma vida. Né? Então, tudo pode acontecer ali. Então, isso que me fascina muito. Você vê a história das pessoas que completaram, você pode ser a pessoa mais bem preparada e surgiu uma câimbra que nunca surgiu. E ali vai ser o momento decisor. E agora? O que é que você vai fazer? Que é que nem a nossa vida, né, Liamar? Tá tudo certo. Quantos clientes meus que são lojistas, donos de loja de shopping, que achavam que tinha a vida mais estável desse planeta e que eram intocáveis, que da noite para o dia se viram praticamente sem caixa. E tiveram que se... Tem cliente minha que está realmente se reinventando, dando aula particular, coisa que não fazia 20 anos, mas ela está se reinventando. Então, a vida vai colocar essas coisas na nossa frente e a gente vai ter que tomar uma decisão. Entendeu? Vai ter que falar, e agora? Daqui para onde a gente vai? Porque deitar e se lamentar e dormir não vai resolver nada, né? Então, isso que eu aprendi demais com essa queda, sem dúvida nenhuma, e aprendo com outras da vida também, né? Que não são literais, mas são quedas também. E tem um rapaz aqui que te fez uma pergunta, ele perguntou assim, quando você não atinge um objetivo, qual é o seu sentimento? Ótima pergunta, tá? Eu acho que o primeiro que eu sempre busquei foi o que eu poderia ter feito de diferente. Esse é sempre a primeira coisa, né? Porque você tem que entender por que motivo que você não atingiu aquele objetivo primeiro. Então, o que é que eu poderia ter feito diferente para atingir aquele objetivo? Se você fez tudo que estava a seu alcance, né? Aí vem realmente, Liamar, um sentimento de paz, entende? Porque você fez aquilo e não era o momento para você ter alcançado aquilo. Então é o que eu disse, muita gente hoje veio perguntar por conta desse cancelamento da prova do Ironman. Pô, como é que você está? Claro, quando você recebe aquele e-mail é um baque, querendo ou não, né? Mas em compensação, eu sei que tudo que estava ao meu alcance foi feito para dia 8 de novembro eu completar aquela prova. Se não teve como, nesse caso, por exemplo, não tem nada que eu poderia fazer. Não tem como eu ligar para a organização e falar, vai ter a prova, vamos botar em risco aqui milhares de vidas. Não tem como fazer isso. Então, nesse caso, é um tipo de objetivo que eu não alcancei em 2020, mas que estava fora do meu controle e não teria o que ter sido feito diferente. Pô, não atingi o resultado no trabalho porque teve uma atividade que eu deveria ter feito e não me empenhei para aquilo. Então, isso é que você tem que ter e corrigir. E volta àquilo que a gente conversou antes, que são os pequenos objetivos. Porque esses pequenos objetivos, eles permitem que você tenha essa autorreflexão antes de chegar naquele objetivo final. Então, se você vê que você não está batendo aqueles pequenos objetivos, aí você se pergunta, por quê? Então, talvez, amigo, a gente consiga corrigir esse percurso, né, para você atingir o objetivo final, que é o que realmente importa. Então, esse sempre é o meu sentimento. O primeiro de todos é o que eu poderia ter feito diferente para ser alcançado. Se pudesse ter sido feito alguma coisa diferente, beleza, vamos aprender, ótimo que errei. Né? Porque eu falo que é igual que uma frase aí que é comum, né? Que você não ganha, que eu não perco, eu apenas aprendo. Então, eu sempre procuro ter essa cabeça também. Se foi algo que estava fora do meu controle, beleza, vamos ver qual é a outra oportunidade, né, para ter essa conquista novamente. Então, sempre eu procuro encarar vamos dizer, as derrotas, os fracassos, né, os objetivos não conquistados dessa forma, que é, com certeza, a melhor para a minha saúde mental. Na verdade, pessoal, vocês observam o seguinte, quando o Ivo responde assim, com muita sabedoria essa pergunta, ele diz o seguinte, eu me responsabilizo pela minha vida. Quando você se responsabiliza pela vida, o teu sofrimento ele é muito menor. Claro que ninguém gosta de ter um objetivo não alcançado, ninguém gosta. Mas quando eu me responsabilizo, dou tudo de mim e não consigo, você está de consciência tranquila. Se faltou, puxa, tiro aprendizados, ou seja, eu ponho a responsabilidade no meu colo e não culpo o meio. Porque hoje eu vejo assim, muita gente, um bom percentual de pessoas, culpando a pandemia, culpando isso, culpando aquilo, e veja o que você está falando, né? Puxa, eu conheço pessoas que estão se reinventando, estão
estão tendo que se virar, estão cada um fazendo coisas que não fazia há muito tempo, enfim. Não adianta sentar e reclamar, né? E é isso que você está falando. Isso que são pessoas de alta performance, né? Nem sempre a gente atinge os objetivos, mas você precisa trazer para si a responsabilidade. Faltou algo que eu poderia ter feito, então eu tiro como aprendizado, eu não erro. Eu tiro como um aprendizado, vou lá e faço novamente. Agora, não depende de mim, deu errado e está fora do meu controle, não adianta eu chorar e sofrer. É como o Covid, é como um tsunami. Como lá no Líbano, lá no... Né? Claro, estourou lá coisa. As pessoas têm que se virar, têm que ir atrás, enfim. E eu acho o seguinte, viu, Liemar? Eu acredito que essa parte também, se preparar para esses imprevistos, para esses objetivos não conquistáveis ou não conquistados, é totalmente treinável, tá? Então, muita gente pergunta, por que o Ironman? Eu podia muito bem fazer triatlo de distância curta, seria tão bom para a minha saúde, na verdade, melhor ainda para a minha saúde, porque eu acho que o Ironman não é saudável, né? Não é algo saudável. Mas eu acho que você se desafiar para coisas que realmente te dão medo, já te prepara, já te treina para essas coisas que a vida vão jogar no seu caminho. Seja um filho com câncer, seja a morte de um ente querido inesperado. Tem gente que me chama de louco quando eu digo isso. Mas se você olhar quantos daqueles Ironmans ali já tiveram câncer e superaram, por quê? Porque a cabeça deles estão altamente treináveis para o imprevisto. Então eu acho que na vida, não necessariamente um Ironman, mas para uma pessoa que nunca correu na vida, fazer os primeiros 10 quilômetros, depois, imagina uma pessoa que nunca correu pensar numa maratona, é algo que dá medo. Se não dá medo, é porque você tem um probleminha aí, mas para uma pessoa que nunca correu pensar numa maratona, dá medo. Então procure fazer essas coisas, porque essas coisas vão te treinar já para os imprevistos que a vida vai jogar, né, no seu caminho. Então eu acho que isso tudo é algo que a gente consegue treinar sim. Tá, e se você tivesse que dar assim, a gente já está faltando aí 5 minutinhos para encerrar, se você tivesse que dar alguma dica, alguma dica mesmo para os jovens, principalmente para os jovens que estão começando a vida, que tem aí talvez mais jovem que você, ou tem a sua idade, ou independe, que dica que você daria? Olha, eu acho que simplesmente, primeira que é a mais clichê de todas, que é siga o seu sonho, tá? Mas primeiramente, Liemar, eu acho que é se conhecer, é realmente ver se aquilo é o seu sonho e ir com unhas e dentes atrás dele. Então, literalmente esses 5 passos que você falou, parece que é muito clichê, mas se você botar no papel, realmente se torna algo muito fácil. Descubra primeiro o que é que te move, então descubra o que é que faz seu coração vibrar, o que é que você quer para você. Ah, eu quero ser ator. É difícil ser ator da Globo? Mas não é impossível. Por isso que tem vários lá. Se é o que faz seu coração vibrar, tá aí por algum motivo, né? Depois disso, você tem que criar, sim, as suas estratégias. Porque você tem que entender o que é que pode te alavancar nisso. Pô, eu quero ser ator da Globo, mas eu não quero fazer o teste para o melhor teatro da minha cidade. Você não está se ajudando. Então, se expor é algo extremamente importante. A gente tem que se expor de qualquer forma. Eu desci do avião nos Estados Unidos sem falar uma palavra em inglês. Meus irmãos mais novos, André e Gustavo, falavam muito mais inglês que eu. Tanto que brincavam em casa porque meu inglês era o pior. Minha nota no colégio, a pior era em inglês. Minha mãe quase teve uma crise de pânico no aeroporto quando eu entrei naquele avião para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. E eu fui sem falar nada mesmo. Porque eu falei, não, eu tenho que me expor. Não adianta, chegar lá eu me viro. Então, acho que para quem é jovem, tem que aproveitar enquanto a gente é jovem. Meu pai e minha mãe, eu devo minha vida inteira a eles. Foram pessoas assim que me deram tudo. E eu digo que nesse mundo que a gente vive, só o fato de não te terem dado trauma já é uma coisa muito boa também. Né? Então, por me tratarem sempre muito bem. E meu pai sempre me disse uma coisa que era, se você não se jogar no mundo, se você não procurar aprender essas coisas, se expor, você nunca vai saber realmente. Entendeu? Então, é isso que eu sempre procurei, assim, foi essa a mentalidade que eu sempre tive, e que se eu não fizesse por mim, ninguém faria, entendeu? Ninguém faria. E você tem que saber que seus pais, eles vão querer, sim, sempre te proteger. Então, minha mãe, ela não queria de jeito nenhum que eu fosse para os Estados Unidos. Hoje ela disse que não, mas que lá na época quem estava perto lembra, ela não queria. Se eu tivesse ouvido e falado, não, realmente, vamos ficar aqui perto de casa,
eu não estaria em metade de onde eu estou hoje. Eu nem falo de dinheiro, tá, Linhamar, de sucesso profissional. Eu acho que, assim, das pessoas que eu conheci, dos meus amigos americanos, dos meus amigos do mundo inteiro, então é outra cabeça, né? Então eu acho que para quem é jovem, é isso que você tem que buscar, realmente o que te move, se expor, porque o que meu pai me fala muito é se expor enquanto não tem filhos, porque significa que ninguém depende de você. Então isso é um ativo na sua vida que você tem incrível. Se você quiser pegar uma mala, botar nas costas e ir para a Rússia, você não vai deixar ninguém passando fome em casa. Então aproveita isso antes que seja tarde demais. Então meu pai me deu esse ensinamento que para mim vale ouro, e eu penso muito nisso, que eu tenho que aproveitar a minha vida no sentido de correr riscos enquanto não existem outras vidas que dependem de mim. Porque a partir do momento que outras vidas dependerem de mim, aí eu vou ter que sempre pensar na delas também. Vou falar, calma, essa decisão que eu vou tomar vai afetar delas também? Então, isso eu acho que foi o maior ensinamento assim, que eu recebi de meu pai, que foi uma pessoa que sempre falou muito disso, né? Mas para os jovens, eu acho que é essa linha mesmo, que não tem erro. Não tem erro, pode demorar, pode ser difícil. E se for difícil, eu agradeço, porque eu brinco e falo para todo mundo, você nunca viu best-seller sem coisa ruim dentro, entendeu? Então, cada coisa ruim que acontece é para o best-seller vender mais ainda lá na frente. É isso aí. Olha, Ivinho, faltam só 2 minutinhos, eu queria, assim, encerrar. Queria te agradecer demais, porque eu queria muito dividir a sua maturidade num corpo tão jovem, né? Você tem a cabeça aí de um homem de 30 e poucos anos, de 40 anos, e muitos têm homens de 40 anos que não têm a sua maturidade, né? E você é uma pessoa, assim, extraordinária. Valeu, filho. Marcelo, parabéns. Marcelo é teu papai? Não. Deve ter falado brincando. Assim. Aí, ó, mas minha mãe falou embaixo aí, ó. Tereza. Mas olha, assim, eu como sua coach, eu sou assim, eu sou sua fã, sempre, você é uma pessoa extraordinária, por isso que eu te pedi encarecidamente para você se expor aqui para as pessoas, porque assim as pessoas, eu vou deixar gravado no Instagram, depois amanhã o The Roses, meu parceiro, vai deixar isso no YouTube, né? Para vocês verem, pessoal, que tudo que nós falamos durante 2 semanas, tudo é possível. Então, eu quero te agradecer. Quarta-feira que vem eu estou aqui novamente com todos. E eu queria te agradecer profundamente. E olha aí, ó, vamos terminar ao som de Ivete Sangalo, uma baiana para um baiano maravilhoso. Gratidão, meu amigo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Muito grata. Gratidão, meu amor. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Alegria. Tchau, meu baianinho lindo de viver. I love you. Tchau, meu amor. Fica com Deus. Gratidão a todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. I love you.